chegamos ao fim, literalmente, né? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Eu sei que você está muito animado, você percorreu uma jornada incrível durante todo esse ano. Para muitos de nós foi a primeira vez que a gente fez isso. E eu fico muito, muito feliz de ver a felicidade das pessoas que cumpriram esse propósito e vão conseguir terminar a Bíblia inteira. Bom, ainda falta ler Apocalipse, mas se você chegou até aqui, é claro que você vai conseguir concluir e isso vai ser muito bom. Essa experiência marcante para todos nós. Bom, alguns de nós já leram 10, 15 vezes a Bíblia inteira. Mas mesmo para nós que já lemos algumas vezes, sem dúvida nenhuma, pode perguntar, a gente aprendeu alguma coisa nova? A gente aprendeu muita coisa nova. A palavra de Deus se renova, cada vez que você lê é diferente. E é por isso que, ao iniciar a leitura do último livro da Bíblia, fica o nosso convite. O que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai continuar lendo, porque é inesgotável a fonte de recursos que nós temos aqui na palavra de Deus. Muito bem, vamos então para o livro de Apocalipse. Eu sei que muitos estão com muitas expectativas sobre esse último mapa de voo. Tem gente que está esperando esse aqui porque quer saber o que eu vou falar aqui sobre a besta do Apocalipse e sobre o dragão e não sei mais o que. Eu não quero frustrar você, mas eu quero explicar algumas coisas que são importantes. O estudo do Apocalipse, das profecias, da escatologia, do estudo das últimas coisas, ele depende fundamentalmente daquilo que a gente chama de chave ou matriz hermenêutica. Ou seja, qual é a linha de interpretação que você adota para as Escrituras e, em particular, para as profecias, e é isso que vai definir como é que você vai interpretar os textos. Claro, existem várias linhas. O nosso propósito aqui no Mapa de Voo e no próprio Instituto Alvo não é o estudo teológico, é o estudo ministerial prático, é a aplicação prática das coisas. Agora, é óbvio que eu tenho minha posição doutrinária. Eu estudei sobre isso e eu cheguei às minhas próprias conclusões, algo que todos devem fazer e todos podem fazer. Então, se eu conseguir estudar e chegar à minha conclusão, é claro que todo mundo consegue fazer isso. Se até eu conseguir, você também consegue. Fundamentalmente, existem, em termos de escatologia, algumas linhas principais. Tem muitas variantes nessas linhas. Mas você vai ter, por exemplo, vou citar algumas aqui. Os dispensacionalistas, eles entendem a Escritura de uma maneira mais literal, especialmente no que diz respeito às profecias. Então, eles vão, a partir desse pressuposto, entender Apocalipse como uma sequência de coisas que vai acontecer logo depois da vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, eles vão entender, existe o arrebatamento da igreja, depois existem 7 anos de tribulação, depois Jesus Cristo volta, estabelece o seu reino milenar. Essa é a linha dispensacionalista, e que tem várias nuances aí, não é todo mundo nessa linha que concorda exatamente com essa interpretação. Aí você tem uma outra linha, que são os amilenistas, e eles entendem as profecias de uma maneira, digamos, um pouco mais simbólica. Então eles dizem assim, não, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, as coisas vão se encerrar. Então tudo que está acontecendo aqui em Apocalipse são coisas que já estão acontecendo na história da humanidade, alguns entendem até que já aconteceram no passado e assim por diante. Bom, qual dos dois está certo? Eu tenho um amigo que a gente conversa sobre isso e quando a gente termina de conversar, depois de algumas horas de discussões e de argumentações, a gente olha um para a cara do outro e diz assim, bom, quando chegar o dia, você vai ver que eu tinha razão. E aí ele responde a mesma coisa para mim. Uma coisa muito importante aqui é, eu tenho a minha linha doutrinária, eu sou mais da linha dispensacionalista, mas isso não pode me dar o direito, ou isso não me dá o direito de dizer que quem pensa de outra forma em relação a essa coisa está errado, ou é um herege, ou não está interpretando a Bíblia direito. Eu não consigo ver sentido em algumas dessas interpretações. Eu consigo ver sentido numa interpretação um pouco mais literalista. Mas, desde que os elementos fundamentais da nossa linha de interpretação sejam respeitados, por exemplo, a vinda de Jesus é uma coisa real. Se você falar, não, é só uma utopia, então isso aí está fora. A nossa ressurreição corporal, não, ela será real. Nós vamos ter um corpo transformado. Você vai discutir nas linhas de interpretação qual vai ser o momento dessa ressurreição, mas a ressurreição você não pode discutir. Então, entendendo isso e respeitando as linhas diferentes a respeito daquilo que não aconteceu ainda, você vai ter um equilíbrio maior para entender essas coisas. Não será o meu propósito aqui, desculpe se eu vou decepcioná-lo, defender ou explicar uma dessas linhas. Eu só quero fazer essa introdução, até mais longa do que eu imaginava que seria, para você que nunca leu o Apocalipse ter uma ideia geral
de como é que você pode interpretar. Se você tem dúvida sobre isso, o meu conselho é procure seu líder, seu pastor, a pessoa que orienta você no dia a dia. Antes de ir para a internet e ficar pesquisando coisa, cuidado com a internet nessa questão, especialmente de escatologia. Tem coisas bizarríssimas na internet. Bom, eu espero que o nosso mapa de voo não se enquadre nessa categoria. Mas tem muita coisa, inclusive muita coisa de aberração doutrinária. Antes de ir para a internet, vá falar com a pessoa ou com as pessoas que orientam você. Se você tem um discipulador, o pastor da sua igreja, a pessoa que te ensina lá na escola dominical, e ouça deles qual é a sua posição sobre isso. Nossa igreja pensa o que sobre isso? E depois você vai tirando suas conclusões, ok? Então, em relação à besta, por exemplo, eu não vou te dizer aqui quem é, né? Desde que você não ache que sou eu, tá tudo certo, você veja aí quem que você encaixa nessa categoria, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que talvez a gente perca quando vai ler Apocalipse, pensando só nessas possibilidades de interpretação e não prestando atenção no que abre o livro de Apocalipse. O primeiro versículo de Apocalipse diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Essa expressão revelação de Jesus Cristo, ela pode ser entendida de duas maneiras. Que é uma revelação que Jesus Cristo está fazendo por meio de João. Ele enviou o anjo lá para expor essas coisas para João. Então, é uma revelação que vem da parte de Jesus Cristo. Mas também você pode entender que essa é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. E, de fato, é para isso que eu quero chamar a sua atenção, e o nosso mapa de voo, nossas divisões aqui do livro, vão usar essa ideia. Nós vamos chamar Apocalipse de revelações de Jesus Cristo. Revelações que vêm da parte de Jesus Cristo, são feitas por ele e, portanto, são confiáveis, mas também revelações a respeito de Jesus Cristo. E aí, olha como você vai perceber o Senhor Jesus Cristo presente e protagonista em todas as ações da história que serão descritas no livro de Apocalipse. No primeiro capítulo, você vai ter o Cristo glorificado, esta visão do Senhor Jesus Cristo na sua glória. E é uma visão tão impactante que o João vai cair, né? Ele vai ficar quase que morto de ver esta glória do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1. Depois, capítulo 2 e 3, o Cristo e sua igreja. Então estão ali as 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo manda para aquelas igrejas da Ásia. São igrejas que existiram lá, histórias reais, né? Igrejas reais que receberam essas cartas com exortações, com correções. E como diria John Stott no seu livro, essas cartas têm o que Cristo pensa da igreja. Esse é um livro que eu recomendo muito. O que Cristo pensa da igreja foi relançado recentemente, vale muito a pena. É uma exposição das 7 cartas do Apocalipse. Depois encontraremos nos capítulos 4 e 5 o Cristo no trono do universo. Ele é o Cordeiro, o único digno de abrir o selo. Ele está lá como o protagonista do céu, o centro das atenções do céu. Ele está sentado no trono do universo. Esse é o Cristo que está sendo revelado. Depois nós temos capítulos 6 a 19, o Cristo julgando a terra. Como quer que você encare esses capítulos, eles são juízos de Deus sobre a terra. E é Cristo que está comandando, que está controlando essas coisas todas. As coisas não são aleatórias, elas estão dentro do plano de Deus, com o Senhor Jesus Cristo no comando. Aí nós vamos encontrar o capítulo 20, o Cristo e a sentença final, o julgamento final, o grande trono branco. As coisas estão sendo finalmente decididas, definidas. Todo aquele clamor por justiça que todos os oprimidos da história sofreram, vão encontrar aqui nesse capítulo a sua resposta final. E aí teremos nos capítulos 21 e 22 o Cristo e a eternidade, as coisas sendo como elas deveriam ter sido. Bem, eu espero que, ao contrário de desestimular você, que talvez queria alguma coisa um pouco mais especulativa, esta apresentação de Cristo no livro de Apocalipse promove em você um desejo muito grande de ler o livro e de pensar isso sempre. Olha, Deus não está numa guerra com o diabo e está correndo o risco assim de perder. Sabe, tem gente que acha isso. Olha, se Deus der uma escorregada, o diabo vai lá e ganha. O livro de Apocalipse, como toda a Escritura, demonstra um Cristo vencedor, imbatível. Nunca houve nenhum tipo de ameaça contra o trono do universo. O Senhor Jesus Cristo nunca ficou
mesmo quando ele estava entre nós e mesmo quando ele morreu, naquelas horas que ele ficou ali angustiado e sofrendo sobre a cruz, você se lembra que no final daquele terrível momento da crucificação, ele entregou o Espírito, ele estava no controle das coisas. Depois, a Bíblia fala que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos, mas a Bíblia também fala que Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Ele ressuscitou dentre os mortos porque a morte não tinha poder para retê-lo. Quem conhece as Escrituras e quem leu a Bíblia inteira como você acabou de fazer, jamais vai ter uma dúvida que seja a respeito do Cristo vitorioso, glorioso, vencedor, imbatível. Ora, se a leitura de Apocalipse servir para solidificar a sua visão desse Cristo e a sua convicção de que esse é o seu Salvador e o seu Senhor, o objetivo da leitura da Bíblia está concretizado. Eu tenho certeza de que você será um cristão melhor, mais dedicado, mais fiel, mais interessado em agradar o seu Senhor. Afinal de contas, Jesus Cristo é que tem que ser exaltado e está exaltado a respeito de todas as coisas. Esse último mapa de voo virou aqui quase uma pregação, quase um culto, porque é impossível você não se empolgar ao ver todas essas coisas. Então, parabéns para você que chegou até aqui e que vai ler esse livro de Apocalipse. Parabéns por ter aceitado esse desafio e ter cumprido até o fim. E que venham outras leituras até que esse Cristo glorificado volte para nos receber pessoalmente. E aí, nós não vamos precisar mais ler a Bíblia, porque aí nós vamos viver experiencialmente a nossa eternidade com Cristo e a concretização de tudo isso que a gente leu durante esse ano. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até breve.